A todos, sejam bem-vindos. Sou o Fernando Raim, psicólogo, e você está na série Ensaios de Michel de Montaigne. Bom, este ensaio de hoje, ele é interessantíssimo, porque, como disse na aula de abertura, os textos de Montaigne são extremamente atuais. Então, apesar desse texto ser escrito por volta de 1500, na verdade, final de 1500, né, quase 1600, ele é um texto extremamente atual. Esse ensaio ele levanta uma polêmica muito comum, principalmente entre os debatedores de internet, que têm por mau hábito não deixar as crenças dos outros em paz, ou têm por hábito acreditar que as suas crenças são as verdadeiras. É que nem eu brinco. Hoje nós temos vários tipos ou hábitos alimentares, não é mesmo? Tem a turma que é vegetariano, tem a turma que é sem leite, tem a turma do sem glúten, tem a turma que só come carne. E sim, isso de fato existe. Uma dieta chamada carnívora, tipo lobo selvagem, assim. Tem a turma que complementa suas refeições, sei lá, com proteína sintética para ficar mais forte. Tem a turma que não come açúcar. Tem a turma da dieta mediterrânea, da dieta paleolítica, da dieta do peixe, da dieta do esquilo, por aí vai. Não tem? Tem. Acho que deu para entender a ideia. Variedade aí é o que não falta. E aí, quem que tá certo? Qual que é a verdade? Amigo, siga o que o seu coração mandar. Siga o que a sua razão, por mais limitada que ela seja, e isso não é um insulto pessoal, por mais limitada que a razão seja, porque de fato ela é limitada em todos nós, no que tange o alcance do que ela pode compreender da vida, algo que veremos Montaigne dissertar brilhantemente hoje nesse ensaio. Siga o que você quiser, mas por favor não venha doutrinar os outros, não venha encher o saco dos outros. Ah, todos deveriam se alimentar como eu me alimento. Por quê? Por quê? Hã? Ah, porque é o certo. Amigo, nem fazendo uma brincadeira agora, tá? Mas nem todos te amam tanto quanto a sua mãe. Entenda isso. Para sua mãe e para minha, nós somos a figura mais importante do universo. Ou deveríamos ser. Ou fomos quando era pequenos. Enfim, o resto do pessoal, as outras 7, 8 bilhões de pessoas que tem aí rodando no planeta, não se importam com você, não se importam comigo. Se você tem a sua certeza, guarde ela para você, ou no mínimo, não venha doutrinar, não venha policiar quem pensa diferente. Claro, início forte, né, gente? Eu fiz aqui uma provocação, uma provocação. Mas é um pouco do que nós vamos ver hoje em Montaigne, que ele vai nos dizer o seguinte: olha o título do ensaio que a gente vai estudar hoje aqui na escola. Da loucura de opinar acerca do verdadeiro e do falso. Em outras palavras, Montaigne está dizendo: só porque você acredita em algo, não significa que é verdade. Olha que legal esse tema. Hum? Sem mais delongas, vamos a ele. Montaigne começa o ensaio dizendo o seguinte: quanto mais a cabeça do camarada é vazia, quanto mais sem conteúdo, mais fácil é de persuadir essa pessoa. Então, assim é com as crianças, assim é com os doentes, assim é com os pobres, assim é com o povão, assim é com quem não tem acesso a uma educação de qualidade. Quanto mais a alma é vazia e nada tem de contrapeso, tanto mais ela cede facilmente à carga das primeiras impressões, vai dizer Montaigne no início desse ensaio.
Não é esse o senso comum? Não é assim que de fato nós pensamos? Ora, se eu estou afirmando isso, me acompanhe nesse raciocínio. Se eu estou afirmando isso, de que os outros, em palavras menos bonitas, são os bocó, eu estou automaticamente me tirando desse balaio. Eu não sou bocó. Faz sentido? Eu já estou me colocando em um local superior ou diferenciado quando eu afirmo isso. Ah, os políticos eles influenciam os fracos de cabeça. Quando eu digo isso, eu estou dizendo eu não sou fraco de cabeça. Os políticos eles influenciam suscetíveis. Logo, eles não me influenciam. Eu não sou fraco nem suscetível. Quando eu faço essa análise, é porque eu me julgo diferente. Eu sou alguém que tem luz, tenho saber. Os outros não. Esses são os pobres coitados que não têm aí cultura, não têm conhecimento, ou se tem, eles bebem de fontes erradas. Estão sofrendo, não sei, lavagem cerebral, como se diz, né? Lavagem cerebral. Estão sendo influenciados, coitados. Não sabem o caminho da verdade. Eu sei, né? Não é assim? Porque quando a gente faz uma afirmação dessas, a gente estamos nos diferenciando. Porque se a gente não estivesse se diferenciando, não seria capaz de fazer uma afirmação dessa. O meu conhecimento é superior. Não é assim o papo? Eu sei, você não. Eu sei que candidato é melhor. Você não. Você é um ignorante. É esse pensamento que secretamente a gente faz. Em maior ou menor grau, mas secretamente a gente faz. Todos nós fazemos. E por quê? Porque a gente tem que estar certo. Claro, se a gente não vai estar certo para a gente mesmo, o que que sobra? A gente tem que ter sincronia e congruência cognitiva, como se chama nas ciências psicológicas, congruência cognitiva com a gente mesmo. Senão a gente seria meio esquizofrênico. Como que eu vou dizer algo que eu mesmo não acredito? Como é que é nesse exemplo da política, eu vou votar em alguém que na verdade eu acho que não presta? É óbvio que eu vou me convencer de que eu estou certo. Eu preciso estar. A gente é o centro do nosso mundo inteiro. Eu do meu, você do seu. Claro, tem que ser assim, de certa forma, vai dizer Montaigne. E aqui um gigante mas. Quem disse que só porque nós pensamos estar certos, nós estamos de fato certos? Só porque com a nossa razão acreditamos estar certos, logo essa é a verdade? Pois é. E aqui o bicho começa a pegar. Aqui a coisa começa a encrespar. Nas palavras de Montaigne. Contudo, é tola presunção desdenhar ou condenar como falso tudo que não me parece verossímil, defeito comum aos que estimam ser mais dotados de razão que o homem normal. Esse defeito eu tive outra hora, de achar que era mais esperto que os outros, né? Esse defeito eu tive outra hora, quando ouvia falar de almas do outro mundo, presságios, feitiçarias, milagres. Sentia pena desse pobre povo. Acho que eu agora é que merecia piedade, pois minha razão me impeliu a reconhecer que condenar uma coisa de maneira absoluta é ultrapassar os limites, tanto que podem atingir a vontade de Deus ou a força de nossa mãe natureza. E que o maior sintoma de loucura no mundo é reduzir essa vontade, essa força, à medida de nossas capacidades e de nossa inteligência. O que Montaigne está dizendo aqui? Resumindo, Montaigne está dizendo: eu é que sou trouxa por achar, ou ter achado em certos momentos, que eu sabia mais que os outros.
que o meu político é melhor que o teu. Claro, ele não usou esse exemplo do político nem da dieta, né, gente? Eu estou trazendo aqui para temas contemporâneos para ilustrar o ponto de Montaigne. Eu é que sou trouxa por achar que a minha religião é melhor que a tua. Que as minhas escolhas de vida são mais sábias que a tua. E por aí vai. Fato é que existe um limite muito claro até onde a razão pode ir para as explicações das coisas na Terra. E essa limitação somos nós próprios. A matéria, ela não é capaz de explicar ela mesma. Isso é óbvio. Schopenhauer já dizia isso, Kant já dizia isso. Claro, óbvio para nós agora. Todos esses filósofos que eu estou dizendo vieram depois de Montaigne. Então, olha o tamanho dessa provocação que nosso amigo Montaigne está fazendo, de questionar a razão. Mas, para nós, depois de ler Schopenhauer, depois de ler Kant, é óbvio, estamos presos aos nossos sentidos. Tudo o que nós vemos é através dos nossos sentidos. Logo, nós não conseguimos ver o mundo como ele é. Nós vemos somente através das nossas representações. Eu só consigo ver, enxergar as coisas através dos meus olhos. Eu só consigo cheirar alguma coisa, uma comida, através do meu nariz. Eu só consigo escutar uma música através dos meus ouvidos. Deu para pegar a ideia? É sempre uma representação. E aí a coisa começa a engrossar, senhoras e senhores. Porque então, a ciência, a verdade do nosso tempo, também torna-se com isso um ato de fé. Assim como o padre reza para Deus. Vocês percebem essa semelhança? Eu vou explicar melhor. O cientista, ele tem que crer que o que ele enxerga ali no microscópio, com o olho dele, através do sentido da visão, é o que de fato está ali. Nada garante que a visão, ou qualquer sentido que a gente tenha, não distorça ou invente uma realidade. Nada garante. É preciso crer nessa premissa. O cientista precisa crer em verdades primeiras, portanto, premissas que sustentam seus argumentos. Não é assim que a ciência funciona? Para construir uma casa e para que ela não caia, eu preciso de um chão firme, sólido, que não se mexa. Uma boa fundação, que seja firme. Essa é a ciência. E aí, com esse chão firme, eu consigo ir construindo parte por parte da minha casa. Mas onde que está esse chão firme, essa verdade imutável, sólida? Porque aqui no mundo, quando eu digo aqui no mundo, na Terra, onde nós habitamos, é que ela não pode estar. Essa verdade primeira imutável, esse chão sólido. Sabe por quê? Porque nesse mundo, tudo muda. Tudo muda o tempo inteiro. Eu mudo, você muda. Se vocês olharem, por exemplo, a foto de vocês na identidade, carteira de identidade, de motorista, passaporte, sei lá, ou qualquer coisa dessas, olhem aquela foto. Aquele não é mais vocês. Eu não sou o mesmo de ontem. Se eu deixar uma banana na cozinha e voltar um dia depois, ela não é a mesma banana. Ela já está mais amarela, um pouquinho mais preta, passada. Assim é comigo, assim é com você, assim é com minha avó, com meu cachorro. Tudo muda. O YouTube muda. Essa cadeira que eu estou sentado, ela se deteriora, ela muda. Até as coisas inorgânicas mudam. Nada permanece a mesma coisa. A matéria está o tempo inteiro se alterando. O terreno, portanto, que a gente habita aqui na Terra, ele é, sei lá, pantanoso, ele é arenoso. Ele não é essa estrutura firme, sólida, de verdades primeiras inabaláveis.
Não se pisa no mesmo rio duas vezes, como dizia o filósofo. Quando você entra no rio, novamente, depois de ter saído, ele já se modificou. Mesmo que seja um segundo depois, ele já se modificou. São outras águas que estão passando ali. Então, nada aqui é sólido de verdade ou imutável. Não existe uma base sólida de verdade que a ciência possa construir a sua casa, hipóteses, refutações, etc. É preciso que não mude. Eu vou explicar. A ciência precisa de verdades primeiras, que são axiomas, que são aceitos como verdadeiros sem necessidade de prova. Exemplo que eu já dei. A ciência precisa acreditar que os sentidos retratam a realidade. Quer mais exemplos? A ciência precisa crer e ter fé, portanto, do pressuposto que as leis do mundo são constantes e universais. A ciência precisa crer que existe um mundo objetivo, externo, além do que nós enxergamos e sentimos, presos aos nossos sentidos. Ela precisa acreditar que isso existe, que não tem como provar. A ciência também precisa acreditar, ter fé, que existe uma relação de causa e efeito no universo. E que ela, a ciência, está desvelando como o universo funciona. Percebem que tudo isso são crenças? Crenças que não podem ser testadas, são verdades primeiras. Preciso ter fé. Eu preciso crer que isso é verdade para fundamentar a minha ciência. Trazendo para o âmbito religioso, o religioso, o padre, ele precisa crer que existe uma entidade superior a ele, uma força divina ou transcendente que governa o universo e dá sentido à vida. Ele precisa crer, acreditar que essa entidade ela é onipotente, onipresente e onisciente, que possui um conhecimento e poder além do alcance humano. O religioso precisa crer que a sua fé o conecta com essa entidade. Quando ele reza, ele fala com essa entidade ou recebe dessa entidade. E que através dessas práticas, oração, meditação, rituais, boas ações, ele se aproxima dessa força divina e vive de acordo com seus preceitos. Tudo isso são crenças. Tanto no cientista quanto no religioso. Além disso, o religioso ele precisa crer que existe uma verdade revelada, seja através de escrituras sagradas, profetas, tradições, coisas desse tipo, que serve como um guia moral e espiritual para a vida. Ele tem que crer na existência de uma vida após a morte, onde as suas ações aqui na Terra terão consequências, seja um paraíso, reencarnação ou qualquer outra forma de continuidade de existência. Tanto no religioso quanto no cientista. Vocês percebem? Prove, prove que isso tudo é verdade. Vamos ver. Aí complica. Aí complica. Tudo isso, senhoras e senhores, são verdades primeiras que a ciência se baseia. Tudo isso, senhoras e senhores, são verdades primeiras que a religião prega. O que eu quero dizer é que todos temos nossas verdades baseadas na nossa razão. Só que é aí que a coisa complica. Acompanhe meu raciocínio. A característica da verdade é que ela é imutável. Não existe mulher meia grávida. Ou é ou não é. Ou tá ou não tá. Assim como não existe meia verdade. Ah, ontem era verdade, hoje não é mais. Então não. Não. Ora, se a verdade tem como característica ser imutável, onde que ela está? Porque aqui no mundo tudo muda. Falamos, eu, você, a cadeira, nada fica como está. Onde que ela está, então, essas verdades aí imutáveis? Tanto da ciência
como da religião. Se o terreno aqui na Terra ele é pantanoso, ele é arenoso, não sei, não tenho a menor ideia do que eu digo para vocês. Só que para se construir um edifício sólido, uma casa sólida de evidências, é preciso ter essa base sólida, entendem? Logo, a verdade, ela não pode estar no mundo, porque no mundo tudo muda. E a verdade, ela tem que ser, por característica, imutável. Isaac Newton, o físico, Isaac Newton, ele desenvolveu as suas ideias sobre as leis naturais, ele como cientista, né, físico, desenvolveu as suas ideias sobre leis naturais, como a lei da gravitação universal, por exemplo, dentro de um contexto influenciado pela doutrina cristã. Ele próprio era cristão. Newton acreditava, portanto, que as leis que regem o universo eram um reflexo de uma ordem racional estabelecida por Deus. Veja só, porque os cristãos veem Deus como aquele que sustenta, que dá ordem natural às coisas e ao universo. E a física newtoniana, portanto, por sua vez, considera suas leis como pertencentes a um reino abstrato e transcendente de relações matemáticas perfeitas, que para Newton estavam baseadas em Deus. Vocês conseguem entender? Como ambos se assemelham? Percebem? Percebem aqui o ato de fé que a gente está começando a construir no cientista e no religioso? Claro que Montaigne ele não usou diretamente esses exemplos provocativos da religião e da razão como eu estou usando. Eu estou pegando aqui emprestado algumas figuras de linguagem dos nossos tempos ou problematizações para ilustrar um ensaio. Porque é sobre isso que ele escreve o ensaio. Sobre a loucura que é acreditar no verdadeiro e falso baseado na nossa razão. Percebem que no fundo é um ato de fé? Eu preciso crer. Logo, eu tenho que acreditar. Vejam essa palavra, acreditar. Crer que a minha premissa primeira, a qual eu chamo verdade, é verdadeira. Não sei se eu me fiz entender. Vamos lá. O cientista, ele é um homem de fé. Ele acredita e crê na ciência. O padre, ele é um homem de fé. Ele acredita em algo maior, em Deus. O ateu é um homem de fé. Ele também acredita na não existência. Vocês conseguem ver para onde a gente está indo? O teto é mais ou menos o seguinte: nós estamos aí rodando, né, no mundão, sem saber direito o que que é isso. Para eu tentar entender o que que é isso, eu preciso acreditar em alguma coisa. E para nós seres humanos, isso é uma sacanagem tremenda, cruel, tá? Dolorosa. Por isso que a gente fica em busca de alguma coisa que nos ampare, que nos passe segurança, que nos passe controle, previsibilidade. Nós gostaríamos muito de ter certezas sobre as coisas porque isso nos apaziguaria, tá? Apaziguaria porque na nossa, olha, é como se na nossa condição, imagina você acordar de uma anestesia geral, sei lá eu, tá? Você acorda num quarto escuro. Você abre os olhos, não enxerga nada, está num quarto escuro. O que que você vai fazer? Você vai procurar um interruptor do abajur para tentar acender uma luz, você vai tatear a parede para tentar encontrar a porta, abrir a cortina para ver se entra uma luminosidade. Você vai tentar entender o que está acontecendo. Caso contrário, você vai ter, sei lá, uma crise de pânico. É meio essa nossa condição aqui nesse lugar que nós habitamos, como seres humanos. Olha que desafio.
É por isso que as pessoas querem ter certezas, porque passam conforto. Por que é um desafio, Fernando? Eu explico. Veja, os outros animais, as outras coisas que também não são animais, que estão aí rodando no planeta, a planta, a cadeira, ou seja o que for, elas não sabem que existem. Tanto a matéria inorgânica quanto a orgânica, tirando nós seres humanos, não sabem que existem. Elas são a natureza por si só. Meu cachorro, ele não tem crise existencial. A samambaia também não tem. Mas, quando falamos de ser humano, aí o bicho pega. Por quê? Porque a gente tem consciência de que a gente existe. Ao nos olharmos no espelho quando criança e nos reconhecermos e nos identificarmos pela primeira vez, ao criarmos um eu, cria-se um buraco. Cria-se um buraco. Porque existe eu, agora existe eu e existe o mundo. Eu me distanciei do mundo. Eu não sou mais a natureza de forma integrada a ela. Agora eu sou o Fernando Pessoa. Não Fernando Pessoa, o poeta, né? Embora deve ser interessante a experiência de o ser, né? Eu sou Fernando, uma pessoa que faço parte da natureza, mas eu não sou mais a natureza em si. Vocês conseguem entender? Meu cachorro, ele é a natureza. O seu papagaio também é. A sua calopsita também é. A sua tartaruga de estimação também é. Eles vivem uma vida contemplativa sendo a natureza. Eles não sabem que existem. Eles só vivem sendo algo, só existindo. Nós, não. Nós criamos, portanto, um buraco de distância entre o mundo e a gente. Quando o ser humano se olha no espelho e se identifica, aí ferrou. Vocês sabiam que quando um recém-nascido, ali pequenininho, nasce, ele não tem essa consciência de que ele existe? Ele acha que ele é a mãe? E aos poucos ele vai perdendo isso? Vocês sabiam disso? O recém-nascido nasce sendo a natureza. Ele não tem consciência de si. Isso é um conforto. Por isso o colo da mãe é inigualável. Isso remete a essa experiência uterina de segurança. Aí aos poucos eu vou tendo consciência das coisas e que eu existo, e aí eu crio esse buraco entre o meu eu e o resto do mundo. Aí ferrou. É como se eu pegasse uma página de um livro, vocês que estão lendo aí os ensaios, né? Vocês pegam a página dos... Não façam isso, por favor, mas imagine que vocês peguem a página do ensaio, vocês façam um furo com lápis ou caneta, assim, um rasgo, um buraco no meio. Ampliem esse furo, façam um buraco. Tá lá aquele furo agora. Cria-se um vazio existencial. Aí, nós temos que preencher esse buraco como melhor convém. Por isso que nós queremos certezas, para ter conforto. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Mas, Fernando, por favor, qual que é a verdade? Essa aula tu não vai falar sobre a verdade? Percebam a angústia falando. Por favor, eu quero tapar o meu buraco. Me diz aí qual que é a verdade. Para onde vamos, para onde viemos? Me mostre a luz. Eu não sei. Não sei lá. A situação é tão absurda que é como se uma planta que germina em um vaso. Imagina, uma planta que você coloca lá a sementinha, ela começa a germinar num vaso, ela se desenvolve, ela cresce.
Aí lá pelas tantas ela se vira pro vaso e começa a indagar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse vaso? Essa é a nossa condição absurda, só que como ser humano. A planta não faz isso, sorte a dela. Hum? A percepção de que estamos vivos. A vida não é absurda, mas nós sabermos que nós estamos vivos, sim. Nós temos a consciência de que nós vivemos, isso sim é absurdo. Hum? Eu vou dizer de novo, a matéria, ela não pode, não tem condições de explicar ela mesma. Talvez quando a gente morrer, a gente descubra o que está rolando. E é por isso, gente, que Sócrates era tido como o homem mais sábio pelo oráculo de Delfos. Elas foram lá, uma certa altura do campeonato, até os deuses, os representantes dos deuses, e perguntaram: por favor, nos digam, quem é o homem mais sábio que existe? E a resposta foi: Sócrates. Sócrates é o mais sábio. A resposta divina. Esse caso aparece no livro Apologia a Sócrates, né? Trabalharemos aqui no canal. Então a galera foi consultar os deuses perguntando quem que era o mais sábio da Terra naquele momento. E os deuses disseram através do oráculo, Sócrates. A galera ficou com inveja, né, do Sócrates. E sabe por que que ele era o mais sábio? Porque ele admitia que não sabia das coisas. Isso requer grandeza. Isso requer coragem e autoconfiança. Não é fácil. Não é uma tarefa simples. Não é fácil quebrar o ego e dizer: eu não sei o que está acontecendo, galera. Minha razão e meu conhecimento, ele é limitado. Posso até dar palpite. Eu posso até ter gostos e preferências baseados na minha vontade e no que fica melhor para mim. Mas eu não sou detentor da verdade. É mais ou menos isso, colocando em palavras contemporâneas que nós estamos trabalhando aqui, o que Montaigne está pregando neste ensaio, tá? Ele não falou de Sócrates também, eu estou falando, para ilustrar. Sócrates era o mais sábio entre os homens porque ele afirmava: eu não sei porcaria nenhuma. Aí sua famosa frase: só sei que nada sei. E o fato de admitir isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Essa é a linha, mais ou menos, que Montaigne está pregando nesse texto. Ele nos está fazendo pensar. Ele está alugando, como se diz, um triplex na nossa cabeça. Hum? Lembrem, esse filósofo viveu na época do Renascimento, período de transição entre uma visão baseada em Deus como centro regente da vida na Idade Média para, na modernidade, nós cairmos no antropocentrismo, o homem no centro, época das escolhas racionais e do surgimento da ciência. Tá? Sigamos com o texto de Montaigne. Ah, outra coisa. Então, então não só o filósofo vai dizer prudência aí no seu ego, é o que Montaigne vai dizer. Não fique aí achando que o seu é melhor do que o seu coleguinha. Como ele mesmo fez, Montaigne, após adquirir muito conhecimento, porque ele era um homem culto, lido, estudado, ficou presunçoso. Ele mesmo diz isso na passagem que a gente viu no início da aula. Desdenhando de rituais, orações, mandingas ou qualquer coisa que ele visse lá no tempo dele. Então, essa é a primeira mensagem. Prudência aí no seu ego. Mas não só isso. Não só ele vai dizer, cuidado com a presunção, prudência aí no teu ego, mas também ele vai dizer que nesse mundo ao qual enxergamos através dos nossos sentidos, tudo neste mundo, se você for parar para analisar friamente, é muito esquisito, é muito estranho, é muito bizarro, tá? Tudo tem um ar místico.
Mas como a gente vive no dia a dia essa bizarrice se torna comum e deixa de ser bizarra, tá? Olha, olha para o céu. Olha para o céu. Não é bizarro? Veja o azul intenso ali do céu. Olha, pare a aula, olha para a janela e veja o céu. Isso não é bizarro? Se estiver nublado, olhe as nuvens andando por aí. Um monte de, sei lá, fumaça branca andando por aí. Isso não é bizarro? Só uma bola de fogo pendurada. Isso não é bizarro? Não? Pensem no conceito, sei lá, de eu pegar esse controle remoto e largar ele. O que que vai acontecer? Ó, ele se movimenta sozinho para baixo. Não é bizarro? Até cair no chão ou na minha poltrona. Eu aqui entoando sons aleatórios para vocês, gesticulando, que nem um maluco. Isso não é bizarro? Isso é tudo muito esquisito e místico. Mas como a gente vive isso no dia a dia, a gente já se acostumou. Não soa mais esquisito. Agora, se descer um ET aqui na Terra, aquele verdinho, cabeçudo, com os olhos grandes assim, aí todo mundo vai ficar chocado. Mas um ET descer na Terra é tão bizarro quanto a eu ter que ir no banheiro e sair um líquido amarelo de dentro de mim a cada 4 horas. Tão bizarro quanto. Mas o xixi a gente já se acostumou. No meu caso, não é a cada 4 horas, é a cada uma. Que eu tenho um probleminha urinário, né? Faço xixi que nem um velhinho. Quem já foi meu aluno no presencial sabe disso. As aulas têm vários intervalos para o banheiro, né? Um momento xixi. É, fazer o quê? Faz parte da vida, né? Faz parte do corpo que nós habitamos. Mas um ponto de Montaigne é que o xixi que sai de mim ou de você é tão bizarro quanto um ET descer na Terra. Só que nós estamos já acostumados. As palavras de Montaigne, que são mais elegantes que as minhas. Quem nunca viu um riacho, ao deparar com o primeiro, pensou que fosse um oceano. A novidade de uma coisa, mais do que a sua importância, incita-nos a procurar sua origem. O infinito poder da natureza deve ser julgado com deferência, e tendo em conta nossa ignorância e nossa fraqueza. O que Montaigne quer dizer? Tudo ao seu redor é muito esquisito, mas deixou de ser porque virou familiar. Você convive com aquilo, aquilo fica familiar. Entenda, portanto, que o mundo que você habita é algo estranho. Você é estranho dentro de você. Vai nas suas células, nos seus órgãos, no seu defecar. Tudo é esquisito. Você come um outro animal para tirar energia desse animal. É esquisito. Mas a gente tende a se prender e achar místico aquilo que não é comum. É preciso, portanto, ter uma certa humildade e respeito frente à nossa limitação. Veja quão ludibriado a gente é pelos nossos sentidos, por aquilo que vira comum, pelo que não é, quão facilmente a gente não é enganado, a gente é domesticável, vocês entendem? A gente é sugestionável, talvez seja a melhor palavra, pelas coisas. Vamos retomar para que fique bem claro. Falei de ciência, falei de religião, aqui usando exemplos para ilustrar Montaigne.
Não se está indo aqui contra a ciência, ok? Eu a uso em meus atendimentos clínicos, na academia, na academia, na academia de fazer exercício, na academia universidade. Também não se está indo contra a religião. Cada um pode ter a sua, não tem problema nenhum. Eu tenho a minha. Pelo contrário, se é a favor dos dois. Esse é o pulo do gato da aula. Parar com a briga. Se é a favor dos dois. Espera um pouco que Montaigne vai nos explicar por que que dá para apaziguar as coisas. Por que que dá para ser mais humilde e aprender a respeitar as crenças? Ele vai nos explicar. Montaigne quer dizer é que sejamos mais prudentes ao entender que nós somos homens de fé. Eu preciso, portanto, crer para ter razão. A fé é o ponto de partida para todo conhecimento, um ato de confiança e crença nas verdades primeiras. Santo Agostinho já dizia: creia para que possa entender, e entenda para que possa crer. É por isso que o pessoal briga tanto na internet. Porque estão criticando a sua crença, a sua concepção de ver o mundo. Torna-se uma ofensa quase que pessoal quando alguém fala mal do político XY. X ou Y, né? Falta aqui exercitar a grandeza que Montaigne está trazendo e propondo para a gente exercitar. Eu queria que isso ficasse bem claro. É preciso ser grande, é preciso ser forte, é preciso ser gigante, é preciso ser muito bem resolvido com a sua estima, com o seu ego, para chegar e dizer: eu tenho uma crença, eu sigo ela e admito que ela não é verdade. Não sei qual é a verdade. Admito minha limitação e minha insignificância. Eu não sou o centro do universo e dono do saber. Logo, respeito a sua crença e a maneira de navegar no mundo que você tem, que é diferente da minha. Fez isso em 1500, tá? Nas palavras de Montaigne. Quantas coisas pouco verossímeis por gente dignas de fé. Se seus testemunhos não bastam para nos convencer, sejamos ao menos prudentes em nossos julgamentos. Pois considerá-las impossíveis é vangloriar-se de saber até onde vão a possibilidade e impossibilidade, o que sem dúvida é presunção exagerada. É unicamente por tolice e ignorância que os tratamos com menos deferência do que o resto. E aqui, colegas, é que entra o ponto alto da aula de hoje. Esse enigma, essa coisa que já ficou aí até chata, né, batida de fé versus razão, versus ciência, de Deus existe, não existe, eu acredito na ciência, eu acredito sei lá eu em quê, Papai Noel, é o mesmo papo da dieta lá do início da minha fala. Quer ser vegetariano? Tem vontade de ser vegetariano? Seja, não tem problema nenhum. Mas não incomoda os outros. Ah, Fernando, mas aí eles vão viver no pecado. Eu tenho que tirar eles do pecado. Deixa eles viverem no pecado. Hum? Ah, Fernando, mas aí o mundo não melhora ou nós não vamos progredir. Quer dizer, então, que para o mundo melhorar, tem que todo mundo pensar que nem você pensa? É essa a lógica? Qual que é a sua versão de progresso? Hã?
Entende a provocação? Perceba, nossa razão é formada por um sistema de crenças que nós temos. Olha a palavra crença. Crença, no modelo de terapia, tem a ver com como eu enxergo a mim mesmo, o mundo e os outros. Agora vamos para a palavra crença. Essa é a palavra. Crença significa também visão de mundo que eu tenho. No que eu acredito, eu tenho uma crença. Crença, crer no que eu acredito. Acreditar. Acreditar tem a ver com fé, não é verdade? No fundo, somos seres que temos fé, que acreditamos em algo. Só que cada um vai ter um sistema de crenças diferentes, porque teve uma vida e uma criação diferentes. Um mesmo evento X, ele pode ser sentido como bom ou ruim, dependendo das nossas crenças. Só que cada um vai ter um sistema de crenças diferentes, como eu falei, porque teve uma vida e uma criação diferente. Trago isso para aprendermos a respeitarmos as crenças dos demais. Isso que mais ou menos Montaigne está dizendo, só que em suas palavras, evidentemente, ao afirmar que não podemos confiar na razão, que isso é uma loucura. A loucura que é confiar na razão para julgar o que é certo ou não, para julgar o que é verdadeiro ou não. Cara, 1500, tá? Ele vai ser um dos primeiros, se não o primeiro filósofo, a levantar essa bola. Até então, vamos para o contexto, Idade Média. Okay? Deus no centro, existe uma verdade inquestionável que nós obedecemos. Até então, sempre se subjugava os sentidos. A razão é que manda. A razão, inclusive, é algo divino. Tá? Ele está colocando aqui um embrião de que talvez, muito talvez, existe algo mais do que a razão. Que a razão às vezes é falha ou limitada. É isso que ele percebeu e relatou nesse ensaio. Que a razão às vezes é falha ou limitada. Isso é gigante para a época. Isso é monumental. Vocês conseguem entender? Nesse sentido, Montaigne, ele antecipa os postulados da crítica kantiana. Quando Kant vai escrever a crítica do juízo, por exemplo. Essa foi uma grande inovação, podemos dizer assim, no pensamento filosófico da época. Pela primeira vez na filosofia, a racionalidade foi associada a algo sensório, a algo emocional ou subjetivo, invertendo-se a lógica ou a ideia de que a razão é soberana à sensibilidade. Olha o tamanho disso. Bom, esse enigma do verdade ou não verdade, do verdadeiro, do falso, não tem solução. Aí é que tá. Repito, a matéria não explica e não vai conseguir explicar ela mesma. Kierkegaard vai dizer, uma frase muito feliz dele: a vida não é um problema a ser resolvido. Como quem diz, parem de debater isso. A vida não é um problema a ser resolvido. Porque não dá para resolver, não tem solução. A matéria não explica ela mesma. Vocês não vão conseguir explicar esse buraco aí. Não dá para resolver. A vida, ela é uma experiência a ser vivida. A vida não é um problema a ser resolvido. A vida é uma experiência a ser vivida. Então, é preciso dar um salto de fé. É preciso acreditar. Escolha um lado e ó, vai-te embora. Escolha um lado e vai-te embora. É isso. Vai viver. Vai consumir a vida. Seja rezando, seja buscando os valores da igreja, seja buscando os valores da ciência, seja não acreditando em porcaria nenhuma, o que já é uma crença,
e buscando então criar os seus próprios valores, toca a ficha, tá? Te liberta desse problema mesquinho. Não tente de momento solucionar um enigma sem solução. Viva! Tenha fé em algo e viva. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. Por quê? Porque nós somos limitados demais para fazer mais que isso. E foi isso que Montaigne percebeu. Ele disse: cara, nós somos muito limitados aqui com a nossa razão e com os nossos sentidos, e tem muito mais coisa do que a gente consegue perceber. É isso. Vamos ter humildade de assumir isso. Nas palavras de Montaigne, a glória e a curiosidade são dois flagelos da nossa alma. Esta nos impede a meter o nariz em tudo. Aquela proíbe deixar seja o que for sem decisão ou solução. Até a próxima aula.